Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. A gente está no capítulo 2, os réprobos. No vídeo anterior, o Camilo estava nos contando que ele sentia falta de alguma coisa que ele não sabia bem o que era. E depois ele se deu conta que aquela coisa da qual ele sentia falta era o próprio corpo. Então vamos lá. Essa coisa cuja falta assim me enlouquecia era o meu próprio corpo, o meu cadáver, apodrecendo na escuridão do túmulo. Debrucei-me soluçante e inconsolável sobre a sepultura que me guardava os míseros despojos corporais e estorci-me em apavorantes convulsões de dor e raiva, rebolcando-me em crises de furor diabólico, compreendendo que me suicidara. Por fim, ele entendeu que cometeu suicídio. Depois que ele viu o próprio corpo caído na sepultura, ele entendeu que ele cometeu suicídio. Caiu a ficha, né? Que estava sepultado, mas que não obstante continuava vivo e sofrendo, mas muito mais do que sofria antes, superlativamente, monstruosamente mais do que antes do gesto covarde e impensado. Acabou de sair de um sofrimento, foi para outro maior, né? Saiu da frigideira e para ir para o fogo direto. Cerca de 2 meses, vaguei desnorteado e tonto, em atribulado estado de incompreensão. Ligado ao fardo carnal que apodrecia, viviam em mim todas as imperiosas necessidades do físico humano. A amargura que, aliada aos demais incômodos, me levava a constantes desesperações. Tinha fome, tinha sede, tinha frio, tinha as necessidades de excreção do corpo, de excretar, né? Queria comer, queria tomar banho, não podia porque estava todo sujo. Revoltas, blasfêmias, crises de furor acometiam-me como se o próprio inferno soprasse sobre mim suas nefastas inspirações, assim coroando as vibrações maléficas que me circulavam de trevas. Via fantasmas perambulando pelas ruas do Campo Santo. O Campo Santo é o cemitério, tá? Não obstante minha cegueira, chorosos e aflitos, e por vezes terrores inconcebíveis sacudiam meu sistema vibratório, a tal ponto que me reduziam a singular estado de desmaio, como se sem forças para continuar vibrando, minhas potências anímicas desfalecessem. Então, toda aquela visão que ele tinha, né, de ver o corpo ali, de ver aquele monte de fantasma gritando, chorando, todas as necessidades do corpo. Aquilo era um choque vibratório tão intenso no sistema nervoso dele que ele acabava desmaiando. Imagina você levar um susto tremendo, as pernas já ficam cambaleando assim e você já desfalece. Era assim que acontecia com ele. Desesperado em face do extraordinário problema, entregava-me cada vez mais ao desejo de desaparecer. Gente, ele continua querendo desaparecer. Parece que ele ainda não entendeu que a consciência é eterna, gente. Que ele é pura energia. Nós somos pura energia. Que a energia não desaparece nunca. Nem quando cai no buraco negro ela desaparece. Ela fica ali. A energia se transforma, né? A consciência se transforma, ele não perdeu essa consciência e continua insistindo em querer esquecer do problema, em querer fugir. Entregava-me cada vez mais ao desejo de desaparecer, de fugir de mim mesmo, a fim de não mais interrogar-me, sem lograr lucidez para responder, incapaz de raciocinar, que, em verdade, o corpo físico-material modelado do limo putrescível de terra fora realmente aniquilado pelo suicídio. E que o que agora eu sentia confundir-se com ele, porque solidamente a ele unido por leis naturais de afinidade que o suicídio absolutamente não destrói, era o físico espiritual, indestrutível e imortal, organização viva, semimaterial, perispírito, né, que ele está falando, fadada a elevados destinos, a porvir glorioso no seio do progresso infindável, relicário, no qual se arquivam, qual o cofre que encerrasse valores, nossos sentimentos e atos, nossas realizações e pensamentos, envoltório
que é da centelha sublime que rege o homem, a centelha divina, gente, a centelha divina que está dentro de todo mundo, que é um pedacinho do próprio Deus dentro de nós. Um pedacinho, Deus nos ama tanto que ele deixou um pedacinho dele dentro da gente. E a gente sempre desconectado dessa centelha. Se a gente se voltar para dentro nos problemas, na hora de dificuldade, procurar o contato com essa nossa centelha divina, gente, a solução vai aparecer assim. Tudo fica mais fácil, pelo menos o consolo, um bálsamo nós vamos receber. Não essa situação que ele está vivendo de desespero, né? Isto é, a alma, centelha divina, nossa própria alma, eterna e imortal, como aquele que de si mesmo a criou. Certa vez em que ia e vinha, tateando pelas ruas, irreconhecível a amigos e admiradores, pobre cego humilhado no além-túmulo, graças à desonra de um suicídio, mendigo na sociedade espiritual, faminto na miséria de luz em que me debatia, angustiado, fantasma vagabundo, sem lar, sem abrigo no mundo imenso, no mundo infinito dos espíritos, exposto a perigos deploráveis, que também os há entre os desencarnados, perseguido por entidades perversas, bandoleiros da erraticidade, que gostam de surpreender com ciladas odiosas, criaturas nas condições amargurosas em que me via para escravizá-las, e com elas engrossar as fileiras obsessoras que desbaratam as sociedades terrenas e arruinam os homens, levando-os às tentações mais torpes, por intermédio de influenciações letais. Ao dobrar de uma esquina, deparei com certa multidão, cerca de 200 individualidades de ambos os sexos. Então, gente, ele era assaltado por espíritos obsessores, que queriam que ele fizesse parte do bando para vir aqui na terceira dimensão, né, e buzinar na nossa orelha todas essas coisas erradas que a gente faz, né? Quando as pessoas, a gente não tem o controle emocional, né, a gente não consegue controlar a nossa raiva, a nossa indignação, as nossas frustrações, a gente tem aquelas explosões de raiva, xinga todo mundo, grita, bate porta, joga prato no chão, né? Chuta as coisas, joga objetos na parede, ofende as pessoas, agride fisicamente as pessoas, agride psicologicamente as pessoas. Tem uma turba ao nosso redor de espíritos influenciando a gente para que aquela briga fica mais intensa. Enquanto mais você briga, mais você quer brigar, né? E se o outro fica quieto, então, nossa senhora, aí eu desespero. Aí você quer voar no pescoço dele e torcer de uma vez, porque o outro não reage, né? Então, isso é influência dos espíritos inferiores. A gente precisa fazer o quê? Parar de dar comida para eles, a comidinha deles, né? A comidinha deles é esse nosso desgaste emocional, que libera chi, libera energia vital. Gente, 5 minutos de raiva equivale a um dia inteiro de trabalho intenso, de trabalho pesado. Você fica cansado igual. Quem que depois de ter uma discussão respira direito? A pessoa fica assim, né? Depois que brigou, fica assim, claro, não consegue nem respirar, tá esgotado. Tá perdendo tanta energia vital, podia estar usando para alguma coisa mais útil, para o aprendizado, para uma leitura, para um trabalho edificante. Tá ali perdendo energia em raiva, em discussão. Isso é suicídio também, gente. Isso também é suicídio, chamado suicídio inconsciente. Você não controlar suas emoções, você se entregar a essas crises de fúria, esse desgaste da tua energia vital, é suicídio, hein? Isso vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, chega no fim da tua vida, ao invés de você viver 80 anos, se você tem energia vital para viver 80 anos, você se desgastou tanto que você vai acabar vivendo 50 e os outros 30. Você queimou essa energia vital nesses seus momentos de raiva impensada, de descontrole emocional. Então pensa na hora de ter raiva, conta até 10, respira, não responde, gente. Gente, ficar quieto não é humilhação, não é ser trouxa. Ficar quieto é uma prova de sabedoria, é uma prova de superioridade moral. Para você se calar, para deixar um tolo maior falar, é prova de superioridade moral.
Você não tá sendo tonto, sabe? Não tá sendo otário, não vão te fazer de otário porque você tá quieto. Você tem que ter razão em tudo. Isso é ego. Querer estar certo em tudo, achar que você é o dono da verdade? Não, isso é ego. Fica quieto, não entre em discussão. Entende que a pessoa está passando por um mau momento e que ela também está sendo influenciada por espíritos que querem discutir, que querem brigar, que querem se alimentar da energia vital que ela está despendendo ali. Não entra no jogo, sabe? Faça uma oração em silêncio. Feche os olhos e repita: eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor. Repete agora, fecha os olhos e repete comigo: eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor. E vai repetindo: eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor. Não precisa responder. A pessoa vai se acalmando, vai virar as costas e vai embora. Mas não entra no jogo dela. Não despenda a sua energia vital também. Então vamos lá. Ao dobrar de uma esquina, deparei com certa multidão, cerca de 200 individualidades de ambos os sexos. Era noite. Pelo menos eu assim o supunha, pois como sempre, as trevas envolviam-me, e eu, tudo que venho narrando, percebia mais ou menos bem dentro da escuridão, como se enxergasse mais pela percepção dos sentidos do que mesmo pela visão. Aliás, eu me considerava cego, mas não me explicando até então como, destituído do inestimável sentido, possuía, não obstante, capacidade para tantas torpezas enxergar, ao passo que não a possuía sequer para reconhecer a luz do sol e a luz do firmamento. Ou seja, ele só enxergava aquilo que estava na mente dele, e a mente dele era isso. Eram essas balbúrdias, eram essas torpezas, isso estava dentro dele. Ele não conseguia nem fazer uma oração. Às vezes tem pessoas que podem estar se perguntando: nossa, mas ele não conseguia nem lembrar de Deus, fazer uma prece, pedir um socorro. Se ele pedisse socorro espiritual, viria na hora para ele. Mas não. Tava tão magnetizado pelo sofrimento, pelo que ele via, que ele não conseguia sequer elevar o pensamento e o sentimento a Deus. Nem sequer lembrava que Deus existia. Essa multidão, entretanto, era a mesma que vinha concertando o coro sinistro que me aterrava, tendo-a eu reconhecido, porque, no momento em que nos encontramos, entrou a uivar desesperadamente, atirando aos céus blasfêmias, diante das quais as minhas seriam meros gracejos. Tentei recuar, fugir, ocultar-me dela, apavorado por me tornar dela conhecido. Porém, porque marchasse em sentido contrário ao que seguia, depressa me envolveu, misturando-me ao seu todo para absorver-me completamente em suas ondas. Fui levado de roldão, empurrado, arrastado, malgrado meu, ou seja, contra a vontade dele. E tal era a aglomeração que me perdi totalmente em suas dobras. Apenas me inteirava de um fato, porque isso mesmo ouvia rosnarem ao redor. E era que estávamos todos guardados por soldados, os quais nos conduziam. Lembra que ele falou antes que havia toda uma pompa, todo um julgamento pomposo feito por esses espíritos obsessores? Então, eles se vestem de soldados e estão ali catando os espíritos para levarem para o Vale dos Suicidas, para levarem de presos para as cavernas. A multidão acabava de ser aprisionada. A cada momento juntava-se a ela outro e outro vagabundo, como acontecera comigo, e que do mesmo modo não mais poderiam sair. Dir-se-ia que esquadrão completo de milicianos montados conduzia-nos à prisão. Ouviam-se as patadas dos cavalos sobre o lajedo das ruas, e lanças afiadas luziam na escuridão, impondo temor. Gente, os espíritos inferiores, eles fazem os seres humanos, depois que desencarnam, de escravos, viu? Pessoas que entram na dele são levadas de escravos. Para quê? Para que elas venham aqui na terceira dimensão roubar a energia vital das pessoas e levar para lá. Porque o chi, ou energia vital, é moeda lá, moeda corrente. Eles armazenam tudo em caixinhas e negociam o chi, a energia vital das pessoas. Protestei contra a violência de que me reconhecia alvo. Em altas vozes bradei
que não era criminoso e dei-me a conhecer. Mais uma vez o orgulho, né? Falando, eu sou o Camilo Castelo Branco, eu sou um escritor renomado, tenho vários livros publicados, né? Enumerando meus títulos e qualidades. Mas os cavaleiros, se me ouviam, não se dignavam responder, ou seja, não estavam nem aí. Os títulos dele, as qualidades dele de escritor, ó, não queriam dizer nada. Silenciosos, mudos, eretos, marchavam em suas montadas, fechando-nos em círculo intransponível. À frente o comandante, abrindo caminho dentro das trevas, empunhava um bastão no alto do qual flutuava a pequena flâmula, na qual adivinhávamos uma inscrição. Porém, eram tão acentuadas as sombras que não poderíamos lê-la, ainda que o desespero que nos vergastava permitisse pausa para manifestarmos tal desejo. A caminhada foi longa. Frio cortante enregelava-nos. Misturei minhas lágrimas e meus brados de dor e desespero ao coro horripilante e participei da atroz sinfonia de blasfêmias e lamentações. Pressentíamos que bem seguros estávamos, que jamais poderíamos escapar. Tocados vagarosamente, sem que um único monossílabo lográssemos arrancar dos nossos condutores, começamos, finalmente, a caminhar penosamente por um vale profundo, em que nos víamos obrigados a enfileirar-nos de 2 a 2, enquanto faziam idêntica manobra os nossos vigilantes. Era tão estreita, né, as vielas, que eles tinham que entrar a cada 2, de 2 em 2. Fila, assim, de 2. Cavernas surgiam de um lado e outro das ruas que se diriam antes estreitas gargantas entre montanhas abruptas e sombrias, e todas numeradas. Tratava-se certamente de uma estranha povoação, uma cidade em que as habitações seriam cavernas, dada a miséria de seus habitantes, os quais não possuiriam cabedais suficientes para torná-las agradáveis e facilmente habitáveis. No astral existem cidades também, tanto no astral inferior quanto no astral inferior. Só que no astral, né, tanto no inferior quanto no superior. Só que no astral inferior, as casas são cavernas. O chão é lodoso. E no plano superior, não. O plano superior é tudo lindo, é tudo translúcido. Existem flores perfumadas, flores que refletem o luar, então elas brilham de noite. Bancos de relva, jardins maravilhosos, casas das quais se ouvem sinfonias. Maravilhoso lá. É exatamente o contrário, exatamente o oposto, né, do mundo inferior. O que era certo, porém, é que tudo ali estava por fazer, e que seria bem aquela habitação exata da desgraça. Não se distinguiria terreno, senão pedras, lamaçais ou pântanos, sombras, aguaceiros. Sob os ardores da febre excitante da minha desgraça, cheguei a pensar que se tal região não fosse um pequeno recôncavo da lua, existiriam por lá certamente locais muito semelhantes. Internavam-nos cada vez mais naquele abismo. Seguíamos, e finalmente no centro de grande praça, encharcada, qual um pântano, os cavaleiros fizeram alto. Com eles estacou a multidão. Em meio do silêncio que repentinamente se estabeleceu, viu-se que a soldadesca voltava sobre os próprios passos, a fim de retirar-se. Então jogaram eles lá no vale e já foram retirados, já foram aprisionados, já viraram prisioneiros no Vale dos Suicidas. Com efeito, um a um, vimos que se afastavam todos nas curvas tortuosas das vielas lamacentas, abandonando-lhes ali. Confusos e atemorizados, seguíamos ao seu encalço, ansiosos por nos afastarmos também, mas foi em vão. As ruelas, as cavernas e os pântanos sucediam-se, baralhando-se num labirinto em que nos perdíamos, pois, para onde nos dirigíssemos, depararíamos sempre o mesmo cenário e a mesma topografia. Um montão de caverna, um montão de rua lamacenta, de pântano, as cavernas todas com número, como se fosse uma rua, né? Que as casas todas têm número. Então, elas são umas cavernas, umas assim, infinitas, uma do lado da outra, tem caverna até não acaba mais. Todas numeradas. Inconcebível terror apossou-se da estranha malta.
Por minha vez, não poderia sequer pensar ou refletir, procurando solução para o momento. Sentia-me como que envolvido nos tentáculos de horrível pesadelo. Enquanto maiores esforços tentava para racionalmente explicar-me o que se passava, menos compreendia os acontecimentos e mais apoucado me confessava num assombro esmagador. Meus companheiros eram hediondos. Como hediondos também se mostravam os demais desgraçados que nesse vale maldito encontráramos, os quais nos receberam entre lágrimas, e estertores idênticos aos nossos, feios, deixando ver fisionomias alarmadas pelo horror, esquálidos, desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, desalinhados, inconcebivelmente trágicos, seriam irreconhecíveis por aqueles mesmos que os amassem, aos quais repugnariam. Então, as pessoas que vão pro Vale dos Suicidas, gente, não adianta você pegar e enterrar a pessoa todo com aquele terno, com aquele vestido, assim, de festa, passar muita maquiagem, pentear, fazer unha, sabe? Essas pessoas que arrumam os defuntos, deixam eles lá lindos. Chegando pro outro lado, a pessoa é o que é. Se ela é feia, horrorosa, monstruosa por dentro, não adianta ela tá vestida com aquela pompa toda, né? Tem funerais que são verdadeiras pompas. Mas do outro lado, a pessoa é o que é. Ela mostra-se tal como ela é. Inclusive, seriam irreconhecíveis pelas pessoas aqui da Terra, de tão monstruosos que estão. Todo sujo, todo rasgado, né? Com o rosto cheio de sofrimento, cheio de feridas. Inclusive, os cabelos e as barbas também continuam crescendo lá, viu? Também continuam crescendo no perispírito. Pus-me a bradar desesperadamente, acometido de odiosa fobia do pavor. O homem normal, sem que haja caído nas garras da demência, não será capaz de avaliar o que entrei a padecer, desde que me capacitei de que o que via não era um sonho, um pesadelo motivado pela deplorável loucura da embriaguez. Não, eu não era um alcoólatra, para assim me surpreender nas garras de tão perverso delírio. Não era tampouco o sonho, o pesadelo, a criar em minha mente, prostituída pela devassidão dos costumes, o que aos meus olhos alarmados por infernal surpresa se apresentava como a mais pungente realidade que os infernos pudessem inventar. A realidade maldita, assombrosa, feroz, criada por uma falange de réprobos do suicídio, aprisionada no meio ambiente cabível ao seu crítico e melindroso estado, como cautela e caridade para com o gênero humano, que não suportaria, sem grandes confusões e desgraças, a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. Tem uma notinha de rodapé aqui. De fato, no além-túmulo, as vibrações mentais viciadas do alcoólatra, do sensual, etc., poderão criar e manter visões e ambientes pervertidos. Se, além do mais, trazem os desequilíbrios do suicídio, a situação poderá atingir proporções inconcebíveis. Então, tudo é mental, né? O ambiente para onde você vai, tudo é criado pela mente, pelo conjunto de espíritos que estão ali habitando. Sim, imaginai uma assembleia numerosa de criaturas disformes, homens e mulheres, caracterizada pela alucinação de cada uma, correspondente a casos íntimos, trajando todas vestes como que empastadas do lodo das sepulturas, como feições alteradas e doloridas, e estampando os estigmas de sofrimentos cruciantes. Imaginai uma localidade, uma povoação envolvida em densos véus de penumbra, gélida e asfixiante, nos quais se aglomerassem habitantes de além-túmulo abatidos pelo suicídio, ostentando cada um o ferrete infâmio do gênero de morte escolhido no intento de ludibriar a lei divina, que lhes concedera a vida corporal terrena, como precioso ensejo de progresso, invariável instrumento para a remissão de faltas gravosas do passado. Então, a gente está aqui para evoluir. O nosso perispírito, do qual ele fala tanto, que envolve o nosso espírito, o espírito também tem um corpo. Como nós temos o corpo físico, o espírito tem um corpo que o envolve, que é chamado de perispírito. Esse perispírito, ele tem 7 corpos, ele está subdividido em 7 corpos. Tem o corpo mental, o corpo emocional, corpo causal, né?
Por exemplo, o corpo mental relacionado aos pensamentos, o emocional aos sentimentos, o causal relacionado à vontade, à memória. Então, eles são todos partes do perispírito. Se você, por exemplo, cometeu tantos erros que afetaram o teu corpo emocional, você tem que vir aqui na matéria para você poder limpar esse corpo emocional. Isso só pode pela lei da reencarnação. Não dá para fazer no plano espiritual. Não tem jeito, porque os átomos foram formados na matéria. Então, eles vão ter que ser trabalhados aqui na matéria, não no mundo espiritual. Por isso nós reencarnamos, para evoluir, para fazermos toda essa limpeza do nosso corpo espiritual e poder galgar etapas mais avançadas do progresso. Pois era assim a multidão de criaturas que meus olhos assombrados deparavam nas trevas, que lhes eram favoráveis ao terrível gênero de percepção, esquecido na insânia do orgulho que a mim era próprio. Ele mesmo se reconhece como orgulhoso, que também eu pertencia a tão repugnante todo, que era igualmente um feio alucinado, um pastoso ferreteado. Então hoje nós vamos ficando por aqui, pessoal. Aqui hoje ele já contou como é que ele foi levado para o Vale dos Suicidas. Foi recolhido depois de ter vagado por 2 meses, aí sempre voltando ao próprio cadáver, né? Porque lembra que ele está ligado por eletromagnetismo, por aquele cordãozinho que liga o perispírito ao corpo? No suicídio esse cordão não se desfaz. Então, para onde quer que ele fuja, ele sempre vai voltar para o corpo. Ele passou 2 meses assim, 2 meses, fugindo desses espíritos vagabundos que também vagavam, né, no cemitério, nas ruas. Tá cheio, viu, gente? Nas ruas tá cheio de espírito assim, nas ruas aqui da 3ª dimensão. E ele era assaltado por esses espíritos que queriam que ele fizesse parte do grupo deles, né? Para ir vir aqui obsidiar as pessoas. E ele fugia desesperado e sempre voltava ao corpo. Passou 2 meses assim, entrando nos hospitais, entrando nas casas que estão desprotegidas, né? Para depois ele poder ser levado para o Vale dos Suicidas, por esses soldados, que também são espíritos maus, né? São esses espíritos, muitas vezes, obsessores aí que nos levam pro mau caminho. E a gente cai na conversa fiada, né? Por afinidade de vibração. Se a gente tem uma frequência elevada, não tem como eles convencerem a gente a fazer o que a gente não quer, viu? Se a gente não fuma, se a gente não bebe, se a gente não faz fofoca, não é maledicente, não é nervoso, não tem essas crises de raiva, de fúria, se controla. Se a gente gosta de uma leitura edificante, não tem como esses espíritos nos convencerem a fazer o contrário, viu? Eles podem ficar do nosso lado e com esse nosso comportamento nós vamos ensinando a eles como deve ser, como deve pensar, como deve sentir. Nós acabamos servindo de professores e quem sabe nós não ganhamos um amigo, não é verdade? Nós podemos converter alguém dessa forma, através do exemplo, né? Então é isso aí, pessoal. Aí temos o vídeo de hoje, mais um trechinho do capítulo. Eu creio que no próximo já terminamos. É bem longo esse capítulo, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!